mediunidade, um assunto muito buscado e muito incompreendido pelas pessoas. Muitos consideram a mediunidade um castigo, outros consideram um dom. Afinal de contas, é uma bênção ou é um castigo? Então vamos começar este vídeo explicando que não é nem uma bênção e nem um castigo. Pois primeiro a gente tem que entender, identificar e saber qual que é a função da mediunidade. O ser humano em si, ele vai passar por todos esses processos, independente de crenças, religiões. Ela é... Primeiro que a gente sempre tem que entender o que é mediunidade, certo? Estamos explicando em outros vídeos e vamos cada vez exemplificar mais isso para que seja compreensível a todos. Tá? A mediunidade é aquele intercâmbio com o mundo espiritual e o mundo plano físico. Mas nem todo médium ele vai ter uma comunicação com espíritos, e nem todo médium ele vai ter que sofrer, pois você só vai sofrer até que você entenda qual é o teu processo, se a tua vida está precisando. Se essa mediunidade ela não vai te acarretar problemas, o que vai te acarretar problemas são a sua falta de controle ou sua falta de autoconhecimento. A mediunidade não tem culpa, a culpa somos nós. O desequilíbrio é que causa os transtornos, pois se você está desequilibrado, a tendência é que a sua mediunidade aparente estar desequilibrada, pois você irá entrar em conexões vibracionais com espíritos, ou sejam sofredores ou não. Se tem uma necessidade de fazer a caridade, é uma condição que você tem de acelerar o seu processo, porque de certa forma nós seres humanos, todos os seres humanos, independente se tem a mediunidade ostensiva ou não, a gente está atrasado, a gente precisa se espiritualizar como um ser humano. Deus dá-nos a oportunidade para que a gente possa nos equilibrar. Não é uma coisa assim, uma história de contos de fadas ou uma história de terror. Tudo vai correr de acordo com a sua evolução. Se você no passado fez uso de má fé destas condições, possivelmente você irá acarretar elas na sua existência. Mas geralmente a mediunidade sofredora é aquela que por algum motivo você, com você mesmo, você não conseguiu se equilibrar. Está acarretando de outras vidas, está acumulando cascas como uma cebola. E você precisa se lapidar, tirar essas cascas para que tua essência venha à tona. Os egos que muitos falam são as personalidades que acabam entrando em conflito. Tá? A gente precisa energeticamente estar equilibrado. A mediunidade ela não é positiva e nem negativa, e sim vai depender de como você a usa, de como você a controla. Ninguém é obrigado a desenvolvê-la, ninguém tem obrigação, mas se você deixa de fazer esse desenvolvimento, você deixa de crescer espiritualmente. E como a gente está nesse processo de transição planetária, isso pode sim te acarretar problemas, porque você não vai ter atingido uma média necessária. Muita gente fala, vou deixar para uma próxima existência. Talvez essa próxima existência não seja mais na Terra, pois a Terra está passando pelo seu processo de transição. Como eu sou médium de projeção astral também, então acaba tendo muitos contatos com o outro lado. Muitas situações que antes eu duvidava, a partir do momento em que eu comecei a conhecer esse tipo desses mundos, a minha mente começou a abrir e eu comecei a compreender vários aspectos que antes eu estava limitado e não compreendia. E a gente vai compreendendo
todos os fatores, todas as situações. Muita gente lê, vamos dizer, até as obras espíritas, mas elas interpretam da forma que elas compreendem. Elas interpretam de uma forma racional. Se a pessoa está sofrendo, ela tem que pagar, ela está pagando. Não, não é que ela tem que pagar. Ela tem a chance de se restabelecer, de encontrar o caminho. E você que está fazendo vista grossa, a responsabilidade também está sobre você. Porque às vezes você tem que auxiliar esta pessoa a entrar no caminho. Mas não é como você acha, não é como você pensa, porque pois cada um é único, cada um tem a sua necessidade espiritual, cada um está num grau de evolução, não é melhor e nem pior, e sim a necessidade que aquele espírito está necessitando trabalhar, está precisando evoluir. Se você é evoluído em algum aspecto, você vai auxiliar as pessoas. E as outras pessoas que estão mais evoluídas em outro aspecto, elas vão te auxiliar neste aspecto que você está carente. Por isso que é necessário se trabalhar em grupos, por isso que é necessário se desenvolver o amor, a caridade, a compaixão. Pois infelizmente o ser humano está caindo. O ser humano continua sendo um anjo caído, porque ele não está se conectando com a sua essência. A religião ela serve exatamente para isso. Não importa se você é católico, se você é umbandista, se você é espírita, se você é gnóstico, isso não vai dizer se vai te salvar ou não, e sim somente a sua transformação interior. Conheço muitos ateus que são muito espiritualizados e conheço vários médiuns que são ostensivos e não tem nada de espiritualização. Eu vou explicar a diferença dessas diferenças em um outro vídeo, para que a gente possa compreender. Então, a mediunidade é um fator que faz com que a gente possa se desenvolver. Ao mesmo tempo que é uma benção, é uma ferramenta para que você pague os seus karmas de certa forma. Mas independente do que você crê ou independente do que você está buscando, a mediunidade ela só tem uma função: tentar te colocar no caminho de volta. Se você escolhe o lado A ou se você escolhe o lado B, isto é com você, isto é da sua necessidade. Mediunidade não tem que ser sofrimento. Mediunidade só vai ser sofrimento enquanto você não se entender e não entender esta ferramenta que você veio junto, seja para resgate, às vezes da sua família, às vezes resgate das suas necessidades, mas sempre é para equilibrar. O ponto X é o equilíbrio, independente se você tem mediunidade ostensiva ou não. A mediunidade ela vem para fazer você se aprimorar e conseguir se aproximar mais próximo da sua própria essência, se aproximar de Deus, se aproximar da sua elevação espiritual. Não adianta acreditar que somente vendo luzes, imaginando luzes, você estará sendo evoluído, você estará cometendo um equívoco, pois o pior e o que a gente veio fazer é resgatar as nossas sombras, superar os nossos medos, superar a nossa ignorância. Enquanto isso não houver, as pessoas não vão conseguir. Mas tem pessoas que não têm a mediunidade ostensiva, mas o karma delas é muito maior. Mas na espiritualidade, Deus, mensageiros, seja lá como você acreditar, não lhe dão a capacidade da mediunidade porque usam de forma errada. As outras existências se perderam. Então ela tem que ter uma percepção nula para que ela se desenvolva como ser humano. Mas médiuns vão se aproximar para que ela busque a sua espiritualização ou para que ela possa guiar as pessoas num caminho positivo. Deus sabe o que faz e não vai te dar fardo maior do que você pode carregar. Tá? A mediunidade ela é uma bênção ou um castigo, mas quem julga isto é a sua alma. Se você quer o castigo, você vai ser como castigo até você entender e sair desse castigo
e começar a ser uma bênção, tanto para auxiliar o próximo quanto para auxiliar a você mesmo. Então fiquem com Deus e até a próxima.